Pronto. Boa noite a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui nesse quarto episódio do Book Club, segunda temporada, nesse ano de 2021. Hoje a gente vai falar sobre um quadro que se chama O Triunfo da Morte, do Pieter Bruegel, um quadro antigo, de 1562, né? Mas eu tive uma ideia, eu e as minhas ideias, de propor para vocês, já que a gente está falando tanto de imagens e de pintura, uma primeira atividade que vai mexer menos com a palavra e mais com o gesto e com a imagem mesmo, né? E depois eu acho que ao longo do encontro a gente vai entendendo o porquê dessa atividade, o sentido dela aí ao longo do encontro, né? Então, queria dizer que estou bem feliz de vocês estarem aqui, e o que eu tinha deixado de recado para vocês, então, terem hoje à mão aí com vocês, seria, então, vou recapitular aqui os nossos materiais dessa primeira atividade que a gente vai fazer hoje. Uma folha, né, eu tenho um bloquinho, mas é uma folha só que a gente vai usar. Uma folha de um papel, esse meu é papel canson, é um papel mais grossinho, né? Não pode ser aquele papel sulfite, porque não dá certo, tá? A Andréa Maris, que tá com lápis, pode ser que dê. Se tiver um sulfite, pode ser que dê, tá bom? Mas porque eu tinha pensado, tem que ser um papel com uma gramatura maior. Então, um papel. Quem quiser uma tesoura, eu trouxe aqui só para ficar aqui de coringuinha aqui para mim. Eu não gosto muito de tesoura, mas a gente... também tem gente que gosta bastante, né? Pelo menos um pincel, tá? Com uma pontinha assim, Fabi, tá chegando. Uma pontinha assim que possa ser um pouquinho mais fininha, não aquele pincel muito chato, tá? Um pincel, não muito grande. Um vidro com água limpa. Não confundir com a água de beber, por favor. Boa noite, Fá! Estou recapitulando aqui os materiais de hoje. E aquarela, né? Eu tenho uma paleta bem completa de cor, mas não precisa de tanta cor. Ó, Fabi, olha que bonitinho. Muito bem, Fá. E, last but not least, um paninho, né? E quem faz aquarela sempre precisa de um paninho para limpar o pincel e, enfim, faz parte da técnica. Tudo bem? Estão a postos aí com seus materiais? Não? Se alguém não tiver, levanta a mão que a gente espera mais um pouquinho para começar. Tá bom. Tá bom, André. Eu espero um pouquinho. O que foi, Vera? Eu estava sem microfone. Eu vou pegar, que eu esqueci o negócio, tá bom? Vai lá, a gente espera, não tem problema. A outra Vera está dizendo que eu estou aqui na praia, não tenho material, vou fazer com canetinha, tá? Tudo bem, tá bom. E eu vou explicar por que esse material e outro material, tá? Qual que é a ideia da aquarela? Então, enquanto as pessoas vão pegando, eu vou explicar. A aquarela, primeiro eu tenho feito muito aquarela no ateliê, o Coeli, né, com a Ana Cris, e eu tenho uma predileção, eu gosto demais da aquarela, porque a aquarela, ela é quase que uma obra, vamos dizer assim, que se faz por si mesma. A gente não controla muito a aquarela, né, ela meio que toma conta do espaço. Então, eu acho interessante para a gente deixar um pouco de lado nesse exercício que a gente vai fazer, então, esse aspecto tão racional de dar alguma forma para que depois a gente preencha essa forma. Então, a gente vai fazer um caminho ao contrário, que é um caminho que a aquarela nos permite muito fazer, mas as outras técnicas também permitem, tá? Então, a gente vai começar com a cor, e depois é que a gente vai pensar em algum tema, alguma forma, alguma coisa. Eu esqueci de dizer, mas eu tinha pedido também canetinha, né? Caneta hidrográfica, ponta fina. Essa é pretinha, bem fininha,
E tem uma mais fina ainda aqui que eu tenho, que é de nanquim, que é, acho que é 005, é bem fininha mesmo, bem fininha, né? Mas não precisa ser a de nanquim, pode ser a hidrográfica mesmo, que a gente encontra mais fácil. Mas isso é para depois, tá? Então, a gente vai começar ao contrário, como eu falei, tá? Para a gente realmente, assim, em vez da gente pensar no tema, na forma e depois na cor, primeiro a gente se deixar levar um pouco intuitivamente pela cor e depois, quem sabe, se surgir, a gente pensa em alguma forma, tá bom? Podemos começar? Primeira coisa que eu vou dizer é que a gente vai fazer uma coisa bem pequena, tá? A ideia é que a gente vai fazer uma iluminura, tá? Uma coisa pequena. Então, vocês vão cortar o pedaço da folha de papel no tamanho que vocês quiserem, mas não muito grande, tá? Podem cortar ou rasgar. Eu gosto muito do rasgar. Eu acho que a borda fica muito mais bonita quando a gente rasga do que quando a gente corta com a tesoura. Por isso que eu falei para vocês que a minha tesoura veio só de exemplo aqui. Mas quem quiser cortar, pode. Não tem forma pré-definida. A gente pode fazer com a forma que a gente quiser ou com a forma que sair, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa é um pedaço de papel. Quem tiver com o canson, é bom fazer no pedaço que tem mais ranhura, né? Que tem mais textura, a aquarela, tá? Então, quem tiver com lápis de cor. Até que chegue, então, na forma que vocês acharem mais adequada. O meu já ficou assim, ó. Tá? Tudo bem? Agora, para a gente perder mais ainda o controle sobre o que vai sair aqui, né? Eu quero que vocês, primeiro gesto vai ser molhar o papel com água. Então, a gente vai molhar o pincel e passar o pincel sobre o papel, molhando bem, assim, deixando ele bem molhado. A água também ajuda a gente a dar mais poder para a aquarela. Pronto. Tudo bem? Agora, vocês vão escolher as cores que vocês quiserem, tá? Só vou falar uma coisa. O gestual pode ser um gestual assim. O gestual da aquarela nunca é um gestual Van Gogh, não são aquelas pinceladas fortes, assim. Ele é um gestual delicado. A gente vai levando a cor. Então, ou a gente faz um gestual delicado e vai levando a cor que a gente quiser. Ou uma coisa que a gente faz muito com aquarela é pingar. A gente dá uns pinguinhos e aí ela faz o caminho que ela bem entender. Então, vocês vão escolher algumas cores para fazer um gesto que vocês quiserem aí, esse espalhar da aquarela no papel. Procurem começar com as cores mais claras. Fabiana, mas é no papel todo? Você que sabe, Vera. Meu papel tá pequenininho, ó, eu cortei. Ah, tá. A gente é bem pequenininho aqui o que a gente tá pensando em fazer. É quase uma quase não, é uma iluminura mesmo. Cada vez que vocês forem trocar de cor, lavem o pincel
O certo mesmo seria a gente ter duas latinhas de tinta, né? Uma para lavar e uma para molhar. Sempre que vocês forem pegar a aquarela, pega com bastante água. Ela tem que ficar bem molhadinha. Se vocês acharem que tá muito seco, ponham mais água. Quando vocês acabarem, tem que deixar ela de ladinho. Aquarela não dá para mostrar agora, porque senão ela sangra. Se a gente fizer assim, um papel, mostrar assim, ela sangra, ela tá molhada. Então, tem que deixar ela quietinha. Tem que deixar ela pensando. Pronto. Você está só olhando, Hélio? É mesmo. Tem que olhar para nossa cara. Não pode nem olhar para o papel do que a gente está fazendo, né? Eu já acabei a minha aqui. Eu acabei também, mas não enxuguei. Tá bem
Tudo bem, deixa ela agora pensar. Deixa ela agora por ela. Não tem problema. Deixa ela secar. E enquanto isso, a gente vai conversando, então. Depois, a gente vai retomar isso lá no finzinho, tá? Mais para o final do encontro. O que a gente podia fazer, o que vocês podiam fazer agora, como eu também já fiz aqui, que já é um exercício, quer dizer, agora, até agora a gente não pensou em nada, a gente só escolheu e fez, né? Saiu. Olhando para ela, não precisam dizer agora. Pensem se vocês conseguem imaginar um título para isso que vocês fizeram. Só o título. Pensem. Por enquanto não precisam falar nada. Eu já tenho o meu na minha cabeça. Mas aí pode ser que mude, né? Até o fim da nossa conversa. Andréa, Maris, deu certo o lápis? Ótimo. Vera, canetinha? Eu consegui a aquarela. Ai, que ótimo. Eu adoro aquarela. Aquarela é Por que eu gosto tanto da aquarela, né? Primeiro, por conta dessa liberdade da água, né? É uma coisa que a gente controla, pero não muito, né? Depois, porque ela exige, eu acho, e eu acho esse é o gestual que a gente precisa hoje também, para esse nosso encontro, esse nosso tema, ela exige que a gente confira ao gesto uma delicadeza, né? Você não calca a aquarela, você precisa... A gente que está nesse mundo tão duro, né, e com temas tão difíceis, com essa coisa de vamos lutar, vamos fazer, vamos conseguir, e vamos... A gente, em geral, tem às vezes é obrigado a desenvolver uma mente, um gestual muito proativo, até às vezes um pouco belicoso e duro e rígido, né? E a aquarela exige que você levante a mão, que você respire e fala, bom, agora eu tenho que aplicar um gestual de delicadeza, né? Senão você acaba com ela. E é um pouco isso que eu queria, que eu acho que é o nosso mote hoje e o nosso jeito, né? Aplicar o nosso tema e a obra que a gente vai analisar, um gestual, uma postura, né? Um gesto de delicadeza. Então, é com isso que eu queria começar o nosso encontro de hoje. No final do encontro também vou mostrar para aqueles que participaram do projeto Pandemos, né, para quem mandou o texto e tal, estamos organizando o livro, eu, Hélio e Andréia, que eu também estou ilustrando o livro com pequenas iluminuras de aquarela. Então, é assim que vai sair o nosso Pandemos, cada uma das narrativas está ganhando uma imagem de aquarela pequena. Depois eu mostro para vocês as que eu já comecei a fazer, tá bom? Bom, então é nesse sentido que eu vou começar a atividade de hoje a respeito da obra do Bruegel. Primeira coisa que eu queria, antes de começar a desembestar a falar, né, eu queria que vocês falassem, como a gente sempre tem feito. Hoje eu não vou anotar na lousa, mas eu queria ouvir um pouco vocês a respeito de como vocês sentiram, pensaram, experimentaram aí essa obra ao longo desse mês. A gente tem alguns minutinhos para isso, né? Então, queria exercitar esse nosso gesto de olhar também, né, para essa obra. Então, fica aberto para quem quiser falar. Alguém gostaria de começar? Eu posso até colocar a obra aqui. Deixa eu ver, deixei tudo no jeitinho hoje. Dá para ver? Dá sim. Ótimo. Deixa eu ver se eu saio da... Não, fiz tela inteira. Alguém gostaria de falar? Saúde, Vera. Estou espirrando só. Pode. Andréa, quer falar?
Eu ia me oferecer para começar, porque Então vai. eu me oferecer para começar porque eu não consigo largar a aquarela. Aí é um jeito de parar a aquarela. Eu tô igual. Pode falar e Não estou pintar. conseguindo parar aqui. E aí, acho que como me pareceu que essa pausa fazia parte também, então, só para... De cara, né, tem essa grande cena, essa epopeia, essa história do mundo, né, acontecendo aqui nesse primeiro plano, todos os embates, todas essas vidas individuais aqui, cada um com a sua história, né, cada corpo aqui tem uma história de vida, tem um repertório, cada corpo, é impressionante. Dos soldados atrás desse escudo templário, aos mortos. E o que me chamou mais a atenção é o que está lá no fundo, é essa água tranquila ao fundo. Tranquila. A claridade ali naquela parte daquela extrema direita ali, com esse horizonte, pensando, e fiquei procurando aqui, quem daqui desta paisagem, aí a paisagem humana, estaria olhando para esse horizonte. Eu não encontrei. Mas aí o horizonte, o pintor nos dá, né? Ele nos dá esse horizonte. Nós estamos olhando para o horizonte, não é? Nós estamos olhando para ele. E aí, eu me lembrei, aí tem assim, é um trechinho, você falou que poderia ler um trechinho de alguma coisa, né? Sim. Que não sei se eu consigo colocar aqui, posso tentar colocar? Deixa eu parar a minha apresentação, você põe a sua, pode. Deixa eu ver, eu nunca entendi. É uma janela, a tela inteira, uma guia, o que eu aperto? Onde está isso no seu computador? Janela. Uma janela, obrigada. Eita, mas aí ele não está disponível aqui para eu usar, é isso? Peraí. Se você já abriu aquilo que você quer compartilhar, tá. Você aperta o Alt Tab. Oi, Ângela. Eu achei. Primeiro eu vou compartilhar, então, a capa do livro, que é de onde eu tirei, que é do Michel Collot, Poética e Filosofia da Linguagem. Daí eu queria só copiar aqui essa capa, mas aí eu vou pegar aqui o trechinho, eu tirei, né, saiu, né, tirei da tela, agora eu vou pegar o trechinho que eu queria compartilhar com vocês. Espera aí, deixa eu abrir ele aqui. Eu estou tão acostumada com o Zoom que quando eu venho para o Google Meet, eu me sinto, sei lá, tendo que dirigir um foguete. A mesma coisa a gente com o Zoom, Andréia. Um negócio assim, aqui eu me sinto totalmente, aqui uma janela, aqui o trechinho. Ainda bem que a gente tem o Hélio, porque o Hélio que comanda aqui o espetáculo, quando a gente tem essas coisas para mostrar, ele que já fez curso, tal, ele que sabe. Pronto, agora a gente está vendo. E aí, eu fiquei pensando na paisagem, né? E aí, por isso me remeteu a esse livro, e tem esse trechinho aqui, que ele diz a paisagem como algo percebido, né? Ele também é uma criação, é quase se a paisagem é como se a paisagem não fosse só uma posição, mas também uma postura, porque ela está relacionada ao corpo daquele que percebe. E aí, claro, é porque o Michel Collot ele sai daqui de algumas premissas do Merleau-Ponty. E aí, por isso, tem essa conversa. Eu queria dividir, então, só esse primeiro pedacinho aqui em cima. Não sei nem se dá para ler, mas eu vou ler aqui. Se você quiser, aperta, clica na lente aqui em cima que ele aumenta. A lente. Agora, onde está a figura do lado em cima da figura do lado da lata de lixo. É a primeira figurinha aqui em cima. Tem uma lupa com um mais, Andréia. Estou procurando ela. Em cima da foto. Em cima da foto,
Tem uma lupinha com mais e tem com menos, na verdade, é só o que aparece aqui. Então não dá. Puxa vida. Então não dá. Gente, perdão. Depois eu vou ler. Mas vou ler. Isso. Eu vou ler. Bom, eu vou interromper para não ficar essa coisa estranha aqui, não ficar, já que não dá nem para ler. Então Pode deixar. Bom. Tá. Tá bonito. Ele diz assim: o lugar torna-se paisagem somente em viso. Dá-se a ver como conjunto apenas a partir de um ponto de vista. E o centro dessa visão só pode ser um sujeito. A paisagem se distingue, assim, da extensão objetiva, geométrica e geográfica. É um espaço percebido e ou concebido, logo irredutivelmente subjetivo. O horizonte, que é constitutivo da paisagem, revela bem sua dupla dimensão. É uma linha imaginária. Não a encontramos representada em mapa algum, cujo traçado depende, ao mesmo tempo, de fatores objetivos, o relativo, as construções eventuais e do ponto de vista de um sujeito. Muito, e aí, muito legal. Aí me remeteu a essa passagem do Michel Collot e a Poética da Paisagem por conta desse horizonte dado ali, né, e que de alguma maneira, a partir desse trecho, esse horizonte é para mim alguma coisa que não é para os outros? É uma pergunta, não é uma resposta. Esse horizonte é o mesmo para todos? Sim, muito, muito bom, muito legal. É interessante porque, em geral, a gente fica escarafunchando o tema, né? E a Andréa foi para o fundo. Muito bom, como sempre, né, Andréa? Andréa, obrigada. Dos fundos profundos. Muito bom. A gente volta a isso. Eu vou deixar o pessoal falando e aí depois, no final, a gente costura tudo isso. Quem mais gostaria de falar? Muito lindo isso, adorei. Fala, Joana. Eu achei incrível isso que a Andrea falou, porque realmente o quadro passa nessa sensação da devastação na pilha de corpos, né, os aldeões ali sobrepostos, mas eu tive a sensação no horizonte de que para além mar, né, a coisa também estava explodindo, mas que tinha algo que era perene, né, que se mantém, né, que sobrevive, né, e que o ciclo, que é a coisa da terra, né, que aquilo vai se manter, né, aquilo é quase que não estático, mas perene mesmo, assim, que não importa o quão grande seja a devastação na superfície, tem alguma coisa ali que vai tornar a brotar depois. Sim. Sim. Muito, muito bom. Eu também acho, tenho uma sensação, eu vou falar um pouco disso depois, é impressionante porque o tema do quadro, né, o nome do quadro, o título, Triunfo da Morte e tal, ele sugere algo muito pesado, mas não é a sensação, pelo menos para mim, não é a sensação que eu tenho com esse quadro. Por quê? Essa é uma questão, né? E eu acho que vai um pouco na linha, tem algo ali que sugere, e eu acho que isso tá dentro do que vocês estão falando e trazendo, e ainda bem, porque parece que não é uma percepção só minha, né? Que algo sugere qualquer coisa diferente desse triunfo da morte. Não é tão pesado, escatológico, embora sendo. É muito interessante isso, né? Eu acho que tem algo intrigante nesse quadro, que pelo tema poderia ser mais pesado do que é, e eu também fiquei me perguntando um pouco o que seria essa sensação de tranquilidade, de que há algo além, né? Por onde que isso passaria, né? Por onde que isso é construído? Fiquei me perguntando ali. Talvez a gente já esteja tateando para tentar descobrir o quê. Fala, Hélio.
Então, agora acho que eu vou falar o seguinte. Eu acho que é bem por aí mesmo. Primeira coisa é o seguinte. Eu não gostei do quadro como ele está. Eu vou explicar por quê. Põe um pouquinho ele na tela, Família. Põe. Por favor. Na verdade, por que eu não gostei? Você não gostou ou gostou? Não. Deste daqui eu não gostei. Por quê? Pela luminosidade do quadro. Tá? Eu não sei se é por conta de tornar ele mais visível em internet, ou coisa que o valha. Esse é um quadro com uma luminosidade muito grande. Tá? Só para vocês verem, eu estou com um livro aqui que chama Infection. Tá? Esse que eu quero prestar. Ele tem aqui justamente a gravura, a figura, o quadro. Tá? Com alguma explicação e etc. E ele é muito mais escuro do que isso. Né? Agora posso eu apresentar o negócio e vai entrar muito no... Eita, já mudei aqui, peraí só um pouquinho. Não, tudo bem. Só que eu queria compartilhar a tela, e agora eu vou dizer por que eu não fiz a coisa da aquarela por 2 motivos. Primeiro, porque eu não me dou com isso, eu não tenho material, inclusive, mas eu não me dou com isso. Mas eu coloquei aqui. Você vê que aqui ele também está, é o que você mandou, que ele está bem mais claro. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui de algumas coisas que ele tem. Primeiro. Esse é o do livro? Ou que não, esse é o que você mandou. Primeira coisa que ele tem aqui que chama a atenção é que ele tem todas as formas da morte. Tá? Você tem a roda, o enforcamento, decapitação, afogamento, fenestração, afogamento. Aqui você tem, eu não concordo muito com a Andréia, porque ela fala assim, as águas calmas, né? Só que o que você tem aqui são naufrágios. Tá? Aqui você tem as galés, e você tem aqui a representação de todo mundo que morre. Isso acho que ela chamou bem a atenção. Aqui na frente do quadro, você tem quase que individualidades, né? Você tem personagens bem separados. O imperador, aqui você tem o cardeal, aqui você tem a mulher, aqui você tem o bobo da corte, aqui você tem os amantes e assim por diante. Então, é uma representação de que a morte atinge todo mundo. Tá? Um negócio que me chamou muito a atenção aqui é que a igreja está muito representada nisso. Os símbolos da igreja estão muito representados. E é engraçado como ele coloca isso. Esse aqui, por exemplo, né, pode ser que sejam as galés também, mas eles representam muito, para mim, um tribunal da Inquisição, né, onde você tem a cruz aqui, todo mundo de toga, os juízes, etc. Aqui, interessante, porque você tem as tampas dos caixões, né, que estão aqui, e com a cruz, que representa as cruzadas. Essa cruz era o que era usado nos escudos das cruzadas. Esse não sei nem se eu li como escudo quase esses aí, mais do que caixões. Não, isso daqui são tampas, se você olhar a forma, são tampas de caixão. Tá? Essa dá para ver bem que isso não é um escudo. São tampas de caixão, mas ele coloca a cruz das cruzadas. Né? Então, você tem aqui retratado todas as formas de morte, você tem... todo mundo é englobado pela morte, tá? E você tem esse painel, assim, essa paisagem de total destruição, né? Só que aí, exatamente, foi essa a percepção que eu tive de que isso não é o definitivo, tá certo? Isso é uma
sei lá, é como se fosse o adubo da terra. Aliás, ainda tem aqui representada também a morte, tem um aqui em posição ginecológica, você pode imaginar a morte do parto e assim por diante. De qualquer maneira, no total, com toda essa desolação, você tem algo aqui que remete a como se fosse a reconstrução da Terra, tá certo? E aí a minha aquarela foi isso aqui, ó. Não sei se deu para vocês verem. Dá. Então, são plantas, tá? São vários tipos de plantas, só que eu deixei aqui uma certa transparência, deixando ver ainda o quadro de fundo. Você continua tendo as cenas aqui de quadro de fundo, que foi isso que o quadro representou para mim. É um recomeço onde você pode recomeçar. Põe aí, Hélio, agora deixa a gente ver. Você estava explicando, não tira não, deixa a gente ver. Então, aqui Você tem fez vários... isso no computador? Eu fiz isso no computador. Muito bom. É um PowerPoint tranquilo. Então, por exemplo... Eu acho também, Ângela. A Ângela está aqui no chat dizendo que você é um artista. Eu também acho. Então, ó, por exemplo, o que eu fiz? Eu cobri os escudos, né, com plantas trepadeiras. Aqui um jardim de flores ornamentais. Aqui mais uma horta. Aqui são árvores, mas mantendo a... Compartilhe de novo a imagem com a gente. não estou, desculpa, não estou compartilhando. Não tá. Meu perdões. Então, peraí. A imagem, Hélio. Meu perdões. Pronto. Então, aqui embaixo são plantas ornamentais, aqui é uma horta, e aqui eu cobri os escudos com flores, com plantas, né, na verdade, trepadeiras, e aqui árvores, tá certo? Mas mantendo coisas da civilização, né? Prédios, bancos, etc. E por trás disso tudo aqui ainda dá para perceber as imagens do quadro em si, sugerindo que dessa destruição toda, dessa coisa toda, você consegue produzir alguma coisa tipo um renascimento. E a horta ainda com garrafas PET, né? Que tem garrafas PET, da reciclagem. Tem tudo. Aqui eu até tentei colocar aqui um pouco de como é que se diz? Sincronização com o fundo, né? Daquela montanha e tal. Mas é isso. Vou interromper aqui, tá? Tá bom. Uma coisa que eu fiquei pensando, uma das coisas que eu fiquei pensando quando estava preparando hoje para conversar com vocês, é isso, né? Será que a gente vai chegar no final desse encontro, chegando à conclusão de que o título do nosso encontro deveria ser o triunfo da vida e não o triunfo da morte? Isso foi uma coisa que me veio, assim, quando eu estava preparando. Mas isso também é uma pergunta que a gente deixa aí no ar até o final do nosso encontro de hoje, né? Muito legal, Hélio. Tá vendo? Ele já tinha feito a lição de casa antes de saber qual era, mas tudo bem. Muito legal. Alguém mais gostaria de compartilhar? Alguma ideia? Eu vou falar de um detalhe, que o Hélio já chamou a atenção, na verdade, para isso, porque as outras coisas que eu pensei, vocês também já falaram, foi muito bom ouvir todos vocês. Mas esse detalhe do quadro, né, ali no canto inferior direito, que o Hélio chamou de os amantes, eu não tinha pensado dessa forma, mas eu achei curioso porque eu fui indo assim, né, passando os olhos
por todos esses personagens, e todos têm uma expressão facial, né? Assim, é um quadro que evocou muito, embora seja claramente uma imagem, me evocou muito sensações, assim, né? Muitas lanças, essa coisa meio aguda. E eu acho que isso tá também na fisionomia desses personagens, até o cachorro muito magro, todos os personagens caracterizados. E, enfim, esses dois do canto inferior direito, os dois amantes, como ele chamou, eu achei que eles transmitem certa serenidade, né? E, curiosamente, pelo menos o que eu enxergo é ela lendo ou com um livro, e ele com não sei como chama esse instrumento. Acho que é um alaúde. Alaúde. Alaúde, certo. E aí eu fiquei pensando se isso, claro que é uma interpretação, né? Mas talvez esse seja o impacto da arte, até pela própria postura da morte perante isso, né? Você vê que a morte, em vários outros papéis nesse mesmo quadro, ela está atacando, matando e degolando essas várias formas de morte, mas essa caveira, né? Essa morte especificamente está tocando violino. Eu achei fantástico, que é a única morte... para ver o que ela estava fazendo também. Exato, eu achei assim uma forma de resistência mesmo, né? Pensar nisso todo. Lembrando o Titanic afundando e os caras tocando violino, né? Exatamente. Muito bom. Muito legal. Sim, pode ser. Fala, Fá, quer falar? Não, eu achei curioso porque eu também foquei no mesmo quadrante, né? E fiquei pensando nessa questão, né, de que já que é inevitável morrer, né, vamos também usufruir um pouco da arte, da cultura, porque tem livro, né, tem o instrumento musical, eu achei bem interessante isso, e fiquei procurando qual seria a qualidade da morte que estava à espreita, e me chamou muita atenção que era uma morte violinista, né? Pois é. E é interessante porque a gente está falando dela pela segunda vez no Book Club, né? Assim, o assunto de novo é ela, como foi o ano passado, a partir do livro do Saramago, né? Do Intermitências da Morte. E no livro do Saramago não tem violino, mas tem violoncelo, né? Ela cai de joelhos diante da música, né? Então, é uma coisa, assim, interessante, né? Dizem que a relação sexual é algo que está no limite entre vida e morte, né? Ela é quase uma morte em vida, né? Mas talvez a experiência da arte também seja, assim, uma experiência radical da arte, né? Nesse contato, né? Tão radical com o ser, né? Também esteja nessa zona limítrofe, né? Assim, é um quase morrer em vida e é um quase viver em morte, né? Porque o artista, né, o grande artista, ele ultrapassa a morte, né? Porque ele continua aqui, a gente continua lendo ele, né? O pintor também, então a arte realmente é essa danadinha que passa a perna, né? Porque você é como o Heidegger fala, né? Que a obra de arte ela é um monumento, né? Monumento, ela é uma abertura no tempo, né? Ela é quase que algo que cinde a linha do tempo e te traz para um momento de eternidade, que é um tempo encapsulado, né? Algo, e ao mesmo tempo um tempo relacional, porque você de hoje está em relação com essa obra que é de 1562, e aí nessa abertura todos os tempos se conjugam, né? Se constelam todos os tempos. Então, é um dos modos de enfrentar a morte, sem dúvida alguma, né? De sobreviver, né? De viver. E eu fiquei pensando também por isso, será que depois, no final do nosso encontro, o título vai virar O Triunfo da Vida, né? Porque nós ainda estamos vendo o quadro Triunfo da Morte do Bruegel, né? Quer dizer,
é a ideia que a Joana trouxe, né? Existe uma perenidade dentro dessa contingência do que o quadro traz para nós. E aí eu acho que é muito acalentador, porque a gente pode pensar que existe uma perenidade dentro da contingência de tudo que a gente tem vivenciado também nesse último ano e meio, né? Que a gente tem vivenciado um pouco uma cena assim, né? Eu acho. Os momentos, coisas bem semelhantes, né? Mas existe para colocar, tem uma frase interessante que é justo no prefácio do livro. Ele começa. Mostra a capa do livro que eu não vi, Hélio, você pode mostrar? A capa é justamente. Ah, não acredito, é mesmo? Na verdade, é a sobrecapa, né? A capa mesmo é uma capa em branco. Sim. A capa é isso aqui. Tá? Mas a sobrecapa é justamente o quadro do Bruegel. Uhum. Mas ele coloca aqui uma frase interessante no prefácio, onde ele coloca assim: Does not the best everywhere begin with sickness? Ou seja, o melhor em todo lugar não começa com uma doença, que eu acho que é exatamente o que a Joana falou, né? Essa coisa de perenidade, essa coisa de ciclo, né? Começa com a doença, mas daí para frente evolui. Ou como dizem alguns, você já está doente, daí para frente só melhora. É isso aí, Hélio. Pois é. Eu, nesses últimos tempos, onde foi? Eu acho que foi no texto do Pandemos mesmo, ou foi o Cadu. Eu vi uma frase do Cadu, né? Tem aquela frase de que eu não lembro de quem é. É do Laennec, a saúde do silêncio dos órgãos, é do Laennec? A saúde é mas não lembro da frase direito. É o silêncio dos órgãos, não é? Não é só o silêncio dos órgãos. Então, mas qual é a frase original? Não sei. Era alguma coisa que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos, uma coisa exatamente. assim. É exatamente isso. A saúde é a vida no silêncio dos órgãos. René Lerich. Certo. Que é uma frase do início do século XIX, né? E aí o Cadu, nesse texto, está questionando justamente isso, né? Que a saúde pode não ser só silêncio, né? Que pode ter alguma outra coisa que seja ruído na saúde, né? Então, é um pouco isso que a gente está tratando aqui, né? Muito legal. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar como primeiras impressões? Eu estava pensando isso, né, que o Hélio falou da coisa do adubo, a sensação de que aquilo está entrando na terra, né, a coisa do adubar, como aquilo passa a ser constitutivo, né, das safras, das colheitas posteriores, né, como aquilo passa a marcar a subjetividade do que está por vir, né, das novas gerações. Sim. E uma coisa que me chama muita atenção também nesse quadro, eu andei lendo também um pouco, acho que eu já posso colocar aqui, porque tem a ver com essa sensação de que isso que é tão terrível, não parece tão terrível assim, de alguma forma, nesse quadro, né? E aí eu fiquei me perguntando, será que é por conta das cores? Porque é um quadro muito colorido, né? Se você pegar os detalhes de cada roupa, muito multicolorido, não é um quadro, apesar das cenas muito cruas, da descrição, vamos dizer assim, anatômica, né? Você vê muito a coisa dos ossos, muita coisa muscular, o rictus de face. Ele não é um quadro muito sangrento, né? Não é aquela coisa muito, assim, sangue espalhado para todo lado. Eu fiquei pensando, será que são as cores? Ou pode ser mesmo essa visão panorâmica, né? Que não só dá um horizonte para a gente, como a Andrea falou, mas também nos confere uma condição humana que é comum a todos, né?
Então, ninguém ali é melhor do que ninguém, né? Então, você fala, bom, estamos todos no mesmo barco, vai, para usar uma metáfora ruim, mas que está lá no quadro também. Quer dizer, já que estamos todos no mesmo barco, que faz parte da nossa condição, então parece talvez menos antinatural, né? Talvez, enfim, existe algo ali que aponta, né, para uma transcendência, para uma permanência, e a gente não pode esquecer que a gente está num contexto absolutamente religioso, embora não um contexto de religião cristã católica, né, já que o Bruegel, ele é Flamengo e está ali num contexto claro de contra-reforma, né, de protestantismo, etc., etc., tanto que a gente não tem a mesma estética que a gente percebe nos renascentistas, como ele também foi, de cultura católica, né? Então, a gente tem uma outra abordagem dessa questão, inclusive crítica em relação aos grandes símbolos da igreja, como o Hélio estava falando, né? Mas que parece apontar para uma transcendência mesmo desse universo mundano e se coloca para todos, né? Como também vocês já falaram, né? Das classes sociais mais altas até as mais baixas, não há distinção de gênero, de classe social, de nada, né? Então, estão todos no mesmo barco, o que nos dá uma sensação de comunidade, né? É uma coisa, assim, bastante... Não existe um indivíduo ali, né? Não existe nada muito individualizado. E aí tem uma questão também que foi apontada, e nessas leituras que eu fui fazendo, é a relação do Bruegel com algumas tradições, como a tradição rabelesiana, né? A tradição do riso, da cultura popular. Então, que é uma coisa que a gente, assim, dentro dessa coisa tão trágica, né, tão dramática do quadro, essa multiplicidade de caveiras, né, esses pequenos detalhes, né, então, irônicos, essa caveira tocando violino, né, essa diferente abordagem da morte, uma abordagem com uma crítica social, né, porque parece que os moribundos morrem por aquilo seriam, vamos dizer assim, usando uma palavra religiosa, os seus pecados, né, aquilo que eles têm em excesso, né, então, quem é o guerreiro morre pela espada, quem é o religioso morre pela cruz, e, enfim, assim por diante, o que dá confere ao quadro uma coisa assim, um sorriso meio de lado, né, a gente até acha um pouco engraçado, às vezes, ou acha engraçadas, às vezes, essas diferentes configurações da morte, que tratam criticamente, com ironia, né, todas essas, e moralmente, né, um quadro moral, profundamente ético, moral, todas essas mazelas sociais, né. Então, de certa forma, a morte talvez viria, né, pela sensação que nos dá o quadro, como uma espécie de justiça, né, uma espécie de justiceira, né, então eu vou aqui equilibrar os males, e então eu vou fazer uma espécie de uma limpeza aqui, né, desses males, e vou equilibrar as diferenças e conferir àqueles que seriam, né, dentro dessa visão moral da obra, menos pecadores, uma morte mais suave, já que todos morrerão, né? Então, a gente vê morte com violino, por exemplo, né, Andréia e Fabi, né, uma coisa mais suave, né? Mas essa coisa da morte, da morte tocando violino, Fabi, que eu estava vendo aqui, esse quadro ele faz parte do que eles chamam do ciclo de dança da morte. Uhum, sim, né? vou falar disso. E aí eu fui achar um outro da cólera, que é uma figura, vou mostrar para vocês. Olha, tocando violino também. É um violino de ossos. Sim. Né? Sim. Então, essa era uma caracterização bem comum, né? Da morte, a morte tocando violino. E geralmente esse violino de ossos.
Porque se você pegar, por exemplo, o fêmur, né, ou até o húmero, eles têm mais ou menos essa forma do braço do violino. Então, é interessante isso daí. Sim, tem a ver com questões dos estudos anatômicos, que é muito importante, são muito importantes também nessa época, né? E tem a ver com essa simbologia. Eu fui um pouco atrás disso, eu queria mostrar um pouco para vocês isso, então. Bom, posso então começar a desembestar minha falação aqui? Alguém mais gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu já vou começar engatando aqui, então. Então, Ângela, eu acho que sim. A Ângela está fazendo uma pergunta que é a seguinte, né? Se foi dessa época, essa coisa do ciclo da morte, que foi criada essa representação que nós temos de morte, né? Eu acho que tem a ver com esse contexto medieval, popular, né? Do qual o Bruegel é herdeiro. Então, bom, o que eu trouxe hoje, que eu pensei de falar com vocês, então? Né? A primeira coisa, que é a segunda vez que ela nos visita, pelo menos simbolicamente, aqui no Book Club, como eu já disse. Nós falamos da peste quando tivemos o nosso primeiro encontro, sobre o Boccaccio, e também sobre a morte no nosso encontro de julho do ano passado, está fazendo acho que um ano agora, sobre o Intermitências da Morte do José Saramago, né, que são conversas que a gente pode resgatar, que estão lá no YouTube para quem quiser assistir. Pesquisando, então, sobre essa questão do quadro, e principalmente dessa estética das caveiras e dessa simbologia da morte, eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação, porque eu queria contar várias coisas para vocês. Deixa eu ver se está na janela, tá? Vamos ver se a gente consegue ver direitinho. Vocês estão vendo? Espera que eu vou... Estamos sim. Ele está meio devagarzinho para mim, mas eu vou... Aqui. Bom, então, pesquisando, então, sobre essa questão das caveiras, principalmente, da representação da morte com caveiras, né, da onde que tinha saído isso, eu encontrei uma referência a esse artista chamado Hans Holbein, não sei se alguém já tinha ouvido falar disso, que construiu, ele era um gravurista, construiu entre 1523 e 1525, uma série de 50 gravuras que ele chamou de a dança macabra, ou a dança da morte. Então, essas pequenas gravuras, vocês estão vendo aí, né? Eu escolhi algumas, são 50, como eu falei para vocês, eu escolhi algumas que eu achei mais saborosas, sim, vão, então, configurar a morte como um esqueleto, né, como uma caveira da morte, e interessante que nessas gravuras do Holbein, que é alemão, né, ele é também, vamos dizer assim, desse contexto da Contra-Reforma, e, portanto, não cristão, né, vão configurar a morte como esse esqueleto, mas é uma morte para cada pessoa, para cada um dos papéis sociais, vamos dizer assim, e nesse conjunto de gravuras a gente também encontra representantes dessas várias camadas sociais e várias profissões, e a morte chegando como uma espécie de justiceira mesmo, né? Então, a cada um cabe a sua morte nessa dança macabra. Então, nesse primeiro aqui, a morte está levando o abade, né? Então, ela se veste, né, com a toga, né, com aquela chapéu, eu não sei o nome daquilo, né, do abade, pega o cetro, né, e vai quase que puxando à força o abade para a morte, né. Nesse segundo aqui, do lado direito, a gente tem, então, a morte roubando o ouro do artesão, né, tirando dele aquilo que ele tinha de desequilíbrio em relação ao que seria um equilíbrio social, né? E também conferindo uma certa justiça. Eu vou mostrar para vocês um site,
Daqui a pouco eu volto aqui para a minha apresentação. Que tem algumas coisas desse artista, outras representações como essas, para vocês verem como é saboroso, como é rico, tudo isso que a gente pode ver. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse é um livro de domínio público, vejam, a gente tem várias gravuras, então aqui, por exemplo, expulsão do paraíso, né, Adão cultivando o solo, a morte do imperador, aqui a morte do rei, aqui a do bispo, essa do abade. Vejam que cada morte é uma configuração de morte diferente, né? Essa aqui é a da abadesa, ó, parece uma medusa. Aqui a do nobre, né? A do juiz. Então, vejam como ela vai levando a cada um do seu jeito, e é interessante porque tem o astrólogo, a mulher velha, tem uma em que ela vai levando o homem velho, por exemplo, como essa aqui do meio, em que ela aparece quase que como uma condutora, quase como alguém que traz uma espécie de alívio, né, a esse homem já velho. Então, a criança também, ela vai levando aqui a criança não quer ir, mas ela vai conduzindo pela mão. Então, é bem interessante a gente olhar, porque me parece um pouco uma espécie de matriz imagética que está presente também lá no quadro do Bruegel, né? Vamos voltar aqui, para lá. O que eu posso falar desse Holbein para vocês, né, que me pareceu tão interessante? Ele era alemão, como eu falei para vocês, ele ilustrou a tradução do Novo Testamento do Martinho Lutero, portanto, vejam que a gente está nesse contexto da Contra-Reforma. Esse tipo de arte e esse tipo de literatura, eles são feitos com uma crítica ferrenha à Igreja Católica, nesse contexto, né, como a gente viu no próprio quadro do Bruegel, nessa série de 50 gravuras. Essas gravuras, gente, vocês terem ideia do tamanho dessas gravuras, elas tinham o tamanho de 4 selos juntos. Eram quase luminuras, assim, para vocês terem ideia do detalhe, né, dessa questão tão delicada. Vejam que não há representação de santos, essa iconografia católica não está presente nesse tipo de arte, assim como não está presente no Bruegel também, né? A morte, essa caveira, em geral, leva grilhões ao pescoço, como se ela também fosse uma condenada, tivesse sido um ser condenado injustamente, né? E foi publicada em livro, depois em Lyon, em 1538. Então, vejam que essa imagética, ela é anterior ao quadro do Bruegel e ela está presente ali como uma espécie de matriz imagética do quadro, né? E lembra, então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação, aquilo que a gente pode chamar de memento mori, né? Espera aí, deixa eu apresentar. Ou seja, memento mori é uma expressão latina que quer dizer, lembre-se de que você também vai morrer, né? Eu andei pesquisando a respeito da origem dessa expressão, né, que tem a ver com essa ideia de que a morte, ela chega para todos, né, de que ela não escolhe ninguém, de que é algo que nos iguala, né, que nos equilibra as questões sociais todas de desequilíbrio. Eu andei pesquisando, então, a origem dessa expressão, e alguns sites, algumas referências dizem que era um termo que era sussurrado aos imperadores romanos nos momentos de grande festa, em que eles estavam se achando, assim, todos maravilhosos, e alguém da corte, né, lá do Império Romano, sussurrava no ouvido do imperador, memento mori,
Mori, ou seja, lembre-se de que você também vai morrer, baixa sua bola, né, porque a morte chega até para os imperadores. Mas eu acho que referências mais confiáveis dizem que essa expressão vinha da ordem trapista. A ordem trapista era uma ordem de monges, uma ordem religiosa medieval, a ordem dos cisterianos, chama-se, na verdade, o nome científico da ordem é Ordem dos Cistercienses Reformados de Estrita Observância. Essa ordem, ela é mais tardia, ela começa por volta de 1660, eram monges beneditinos, cenobitas, ou seja, viviam em comunidade, e orando e trabalhando, né? Essa era a frase deles, né? O lema deles, ora et labora, né? Orai e trabalhai. Alguns dizem que tem a ver essa questão do memento mori com esses monges, né? Mas também alguns dizem que não, porque seria uma expressão mais antiga, então, medieval, que viria desde o tempo dos imperadores romanos. Tem uma referência dessa expressão no Nome da Rosa, do Umberto Eco, que tem essa temática medieval também, mas os acontecimentos desse romance são anteriores à formação dessa ordem, né? E é uma ordem que aparece também no Monge de Cister do Alexandre Herculano, que é um romance da literatura romântica portuguesa, né? Que tem a ver ali com essa ordem dentro do espaço de Lisboa, dentro do espaço lisboeta. E alguns também dizem que essa palavra, né, essa expressão, está em muitas inscrições tumulares, né? Então, lembre-se de que você vai morrer. Eu coloquei aqui na apresentação o site para a gente ver aquelas gravurinhas, né, do Holbein, e também, aqui eu queria compartilhar com vocês um pouquinhozinho de uma composição musical do Saint-Saëns, essa já é de 1874, que também se chama Dança Macabra. Então, vejam que essa linha temática, né, ela vem de um contexto medieval, me parece, né, de um contexto em que há uma grande preocupação, uma grande questão com a vida cotidiana e uma grande preocupação com a vida além do cotidiano, com a vida eterna, a vida após a morte, né? Então, essa configuração imagética parece que tem origem medieval. Eu vou mostrar para vocês, então, um pouquinho dessa composição. A gente o slide... Ah, você vai mostrar, tá bom. Que eu achei que estava no slide, desculpe. Não, eu vou mostrar, peraí. Que eu preciso ir de um lado para o outro aqui. Espera lá. Eu já deixei tudo aberto, que fica mais fácil para a gente... Dá vontade de ficar ouvindo até amanhã cedo, gente, porque é muito lindo. Olha o violino aí de novo.
Bom, então, tudo isso tem a ver com essa temática da dança macabra, né? Bonito, né? Eu achei lindo. Depois eu passo para vocês o link para vocês poderem ouvir. Eu adorei também. Bom, aí, em relação à questão das caveiras, né, eu fiquei me perguntando. Uma outra coisa também que me lembrou, antes da gente entrar na simbologia das caveiras, não sei se vocês conhecem, eu sei que Andrea Del Fuego anda muito por Portugal, eu não sei se as outras pessoas que já foram a Portugal já estiveram na Capela dos Ossos, que fica em Évora, que é uma cidade medieval, no Alentejo. Não sei se vocês já estiveram lá. Já? Eu tomei um susto. Eu estive lá também. Fica numa igreja, que é a Igreja de Santo Antônio, fica ao lado da sede Évora. E é dentro, né, do mosteiro, que fica em anexo à Igreja de Santo Antônio, e abre com essa frase, tem esse portal lá dentro, você entra e aí você vai visitar. Nós, ossos que aqui estamos, por vós, esperamos, né? De novo, a ideia é essa ideia de que a morte a todos iguala, né? Então, ali existem, pelo que dizem, por volta de 5.000 ossos de pessoas, entre religiosos e não religiosos da comunidade, né? Vocês vejam as paredes, né? São todas cobertas de crânios, agora o Hélio vai me ajudar, de fêmures, de húmeros, de etc., né? A capela é toda formada assim, vejam aqui algumas outras fotos, é impressionante. Então, aqui é o pórtico, que está escrito essa frase que eu falei, e depois dentro, né, da capela, com os crânios e os húmeros e tal, e aqui também, né, dá para a gente perceber os crânios, e aqui é a entrada dela, né, então é um lugar bastante impressionante, e também liga essa questão da caveira com a morte, né? Daí eu fui pesquisar um pouquinho da onde vem isso. Parece que uma das origens da ligação da ideia do símbolo da caveira com a morte é cristã, por conta do Monte Gólgota, né, onde Jesus teria sido, em Jerusalém, né, onde Jesus teria sido crucificado, e tem, parece, é chamado Gólgota, Gólgota em aramaico quer dizer caveira, e tem, parece, esse desenho de uma caveira. Então, daí essa ligação da ideia da caveira com a simbologia da morte, né. Também eram muito comuns, principalmente após o Renascimento, certas pinturas de um gênero que se chama vanitas, que são naturezas mortas com caveiras. Vocês já devem ter visto algumas pinturas assim, que simbolizam a efemeridade da vida, a fragilidade, etc., e, ao mesmo tempo, a inteligência, né, porque tem essa coisa do crânio humano, né, ligada a essa imagem, essa simbologia da caveira, que tanto aparece lá no nosso quadro do Bruegel, né, mortalidade, efemeridade, transitoriedade, e, ao mesmo tempo, inteligência e sabedoria, né. Bom, aí a gente vai, então, vou interromper aqui um pouquinho, para o Triunfo da Morte, para o quadro propriamente dito. Vamos apresentá-lo novamente. Aqui. Primeira coisa que me chama a atenção, né, cada um falou um pouquinho, né, da sua percepção. O que me chama a atenção desse quadro é o caráter, ao mesmo tempo, panorâmico dessa paisagem, né, dessa cena, como disse a Andrea, e, ao mesmo tempo, o caráter muito miniaturial, né, muito pequenininho, muito detalhado desses personagens, né, dessas microcenas, desses quadrantes, como chamou a Fabi Prando, né, que, ao mesmo tempo, também está relacionada a uma imagética de cunho medieval, que são as iluminuras, né, por isso que a gente também está trabalhando com coisas pequenas hoje,
que remete também àquela obra, então, do Hans Holbein, né, aquelas pequeníssimas gravuras representativas dessas ideias de morte, das várias mortes de todo mundo, e que a mim me parece um pouco, dentro dessa dimensão do Bruegel, né, dessa obra, uma lembrança da pequenez humana diante do divino, ou da inexorabilidade, então, da morte, né? Ao mesmo tempo que essa perspectiva panorâmica, como a gente já falou, aponta para um aspecto coletivo, quase pandêmico, né, se a gente quiser usar essa palavra tão gasta agora, comunitário da morte, que atinge a todos, né? Então, esse contraste entre o muito grande e o muito pequeno, né? Entre o que é muito panorâmico e, ao mesmo tempo, muito miniaturial, muito pequeno, né? Quase que como se as pessoas, os seres humanos ali fossem formigas, né? Pequenas criaturas diante de algo que é muito maior do que elas e que está relacionado ao contexto religioso desse quadro também, né? Em relação ao tema, o que a gente vê na obra do Bruegel é um exército de esqueletos arrasando a terra. A obra traz temáticas de cunho muito medieval, né, da Baixa Idade Média, da Idade Média tardia, como a questão da morte propriamente dita, relacionada à peste, num primeiro plano, a questão da guerra, na questão das cruzadas, a questão religiosa e outras temáticas medievais bastante evidentes, né? É como se não apenas a morte individual de cada um tivesse retratada ali, mas é como se um mundo estivesse acabando mesmo, como se o quadro traz uma dimensão apocalíptica de verdade, né? É um mundo acabando para outro mundo nascer, né? Ou um mundo terreno acabando para algo maior aparecer, né? Para algo maior se tornar, então, mais evidente, o que também é a temática medieval bastante clara, né, dessa questão da vida eterna e da perenidade da vida humana frente à vida de Deus, vamos dizer assim, né. Outra coisa que a gente já comentou também é que todos os estamentos, todas as classes sociais, não existem classes nessa época, né, todos os estamentos sociais estão presentes nessa composição do Bruegel, o que também é uma questão bastante comum, né, isso também acontece, por exemplo, me lembra também bastante a comédia do Dante, né, quando existe aquela travessia pelo inferno, né, são todas as camadas sociais que estão ali representadas, então, é um dado meio infernal, né, de travessia do mundo, como se o mundo fosse, então, o inferno, e como se o artista pudesse atuar no sentido de conferir algum equilíbrio ao desequilíbrio humano, né? Os detalhes, né, que muitos de vocês já chamaram a atenção, né, o rei na composição em primeiro plano, a presença da igreja também, né, essas cruzes, e tem uma igrejinha lá no fundo, né, em que a morte também aparece. A questão de uma certa animalização do humano, né, em que a gente tem pelas posições, né, que a gente percebe aqui, posições fetais, posições ginecológicas, como disse o Hélio, né, certos animais, vocês estão vendo aqui certos animais que são animais um pouco estranhos, um pouco imaginários, ou, por exemplo, ou humanizados, então animais um pouco à semelhança do ser humano, seres humanos também animalizados, né? Então a gente percebe essa mistura entre aquilo que é animal e aquilo que é humano, né? Dando ao humano um caráter nesse quadro bastante carnal, né? E o que me pareceu bem interessante também vocês já falaram dos vários tipos de morte, né, ou seja, e a gente remete de novo às gravuras lá do Holbein, né, a morte pela espada, a morte pela forca, a morte por estrangulamento, morte por afogamento, enfim, vários tipos de morte. As expressões faciais que a Andrea falou também,
André Funchal, os olhos e as bocas muito abertos, né, uma expressão bastante crua dessa falta, dessa ausência de vida, né, e o que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, é essa construção aqui, não sei se vocês estão vendo, né, que parece um caixão aberto, onde as pessoas estão sendo jogadas pelo exército de esqueletos, né, elas vão sendo colocadas, parece um grande caixão aqui, e me chama a atenção a falta de perspectiva desse objeto, vamos dizer assim, dentro do quadro. Ele é muito grande frente à miniaturização do humano, das pessoas, etc. E tem algumas questões, né, que lembram o surrealismo. Não sei se vocês percebem, né, um surrealismo do século XX. Então, essa ausência de uma proporção, algo que é uma coisa muito simbólica, que nos remete um pouco a uma estética quase daliniana, né, quase do Salvador Dalí. Apesar disso, né, como a gente já falou, para mim a sensação não é uma sensação macabra, né, é uma sensação quase que irônica que me vem com esse quadro, né. Então, essa foi a minha leitura do quadro em si, né. Deixa eu voltar aqui com vocês. Aí, eu queria falar um pouquinho também, deixa eu ver aqui, onde é que vocês estão? Tanta janelinha que a gente vai abrindo e fechando. Eu queria falar um pouco do Bruegel também, né, que eu andei dando umas olhadinhas. Ai, aqui, vamos lá. Deixa eu fazer aquele jeitinho que a Andréa Maria está falando para mim, de jogar um pouco para a direita, para eu poder ver vocês e, ao mesmo tempo, olhar aqui os meus slides. Não é? Não parece um caixão? Eu achei interessante também. Bom, só para completar aquela história da capela, né, tem aí algumas informações que depois eu vou deixar para vocês, né, mas também a capela tenta chamar a atenção para a transitoriedade da vida, né, e que parece que isso é o tema aí do nosso encontro de hoje, né. Sobre o Peter Bruegel, né, esqueci do I aqui, tá faltando um izinho aqui. Tem um vídeo, que depois eu vou passar o link para vocês, que se vocês quiserem ver, também dá, que é sobre uma exposição que teve em Viena, da obra dele, que fala algumas coisinhas. É um vídeo bem curtinho, que está no YouTube, e depois, tá bom, querida. Fabi, um beijo, bom te ver. Depois vocês podem dar uma olhadinha, né? O que a gente pode falar do Bruegel? Primeiro, que ele teria nascido em Breda, né, que é território flamengo, né, hoje Holanda, e Países Baixos, né, em 1525, 1530, e morreu muito jovem, aos 40 e poucos anos, em Bruxelas, isso é certo, na Bélgica, em 1569. A questão da Renascença flamenga é importante da gente ressaltar no Bruegel, né? Por quê? Porque a Renascença que acontece nos Países Baixos, por conta da Contra-Reforma, de uma cultura muito diferente dos países católicos, não é exatamente a mesma que vai acontecer na Itália, principalmente, né? Na França e em outros territórios também. Eu queria ler para vocês um trechinho de um livro, que é o livro do Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte, que vai falar um pouco dessa Renascença flamenga e vai contar um pouco para a gente o que é esse tipo de renascença. Primeiro, é algo que, como a gente já falou, foge daquela simbologia católico-cristã, né? Que a gente vê, por exemplo, em autores clássicos da Renascença italiana, como o Michelangelo, como o próprio Leonardo, né? E já vai caindo, talvez a Ângela possa até falar um pouco para a gente, não sei se ela sabe alguma coisa sobre isso, para o que a gente chama de maneirismo, né? É um estilo, o Bruegel também, que já vai, o Bruegel foi inclusive estudar na Itália por um período, né? Ele estudou inclusive na Sicília,
Então, ele tem formação dessa arte clássica renascentista, mas ele tem outras influências, ele foi muito influenciado pelo Hieronymus Bosch, né? E então, essa coisa do detalhe, essa coisa da inclusão de elementos simbólicos, né? Essa fuga à questão da simbologia católico-cristã, né? Então, diz assim o Hauser: o interesse do maneirismo para nós, a revisão que foi recentemente submetida à arte de Tintoretto, El Greco, Bruegel e Michelangelo Tardio, é tão sintomático do clima intelectual dos nossos dias, quanto o foi a reavaliação da Renascença para a geração de Burckhardt e a defesa do Barroco para de Riegel e Wölfflin. Burckhardt considerou Parmigiano afetado e repulsivo, e Wölfflin ainda viu no maneirismo algo da natureza de um distúrbio no desenvolvimento natural e saudável da arte, um intermédio supérfluo entre a Renascença e o Barroco. Somente uma época que tinha vivenciado a tensão entre forma e conteúdo, entre beleza e expressão, como seu próprio problema vital, podia fazer justiça ao maneirismo e desvendar a verdadeira natureza da sua individualidade em contraste com a Renascença clássica e o Barroco. Ele diz, mais para frente, ele diz assim: nada caracteriza melhor a perturbação da harmonia clássica do que a desintegração daquela unidade espacial. Vejam que a gente está falando disso, não existe uma dicotomização nesse quadro do Bruegel, né? Desintegração da unidade espacial, que era a mais fecunda expressão da concepção renascentista da arte. A uniformidade da cena, a coerência topográfica da composição, a consistente lógica da estrutura espacial, estavam para a Renascença entre as mais importantes condições prévias do efeito artístico de uma pintura. Todo o sistema de desenho em perspectiva, todas as regras de proporção e de tectônica eram simplesmente meios a serviço de um objetivo supremo de lógica e unidade espaciais. O maneirismo começa decompondo a estrutura renascentista de espaço e desmembrando a cena a ser representada em partes separadas, não apenas externamente separadas, mas também internamente organizadas de modo diferente. Isso permite que diferentes valores espaciais, diferentes padrões, diferentes possibilidades de movimento predominem nas várias seções do quadro. Numa, o princípio de economia, noutra, o da extravagância no tratamento do espaço. Essa decomposição da unidade espacial do quadro expressa-se de modo notável no fato de não existir relacionamento capaz de formulação lógica entre o tamanho e a importância temática das figuras. Então, me pareceu bem próprio disso que a gente viu, então, no Bruegel, né? Agora, só queria, para terminar, não vai dar tempo para a gente falar muito mais, mas eu queria falar de alguns pintores que o Bruegel influenciou, né? Uma coisa que me surpreendeu muito ouvir, faz pouco tempo, é que o Bruegel é um dos inspiradores da pintura da Frida Kahlo, né? Mas também ele foi um dos inspiradores do Dalí, e algumas obras do Bruegel foram, inclusive, repintadas ou reconfiguradas pelo Dalí, como essa que vocês estão vendo aí, né? Que é esse desenho do Bruegel, que está no lado esquerdo, se chama A Tentação de Santo Antão. Obrigada, Ângela. E essa do Dalí, que também se chama A Tentação de Santo Antão. Então, vejam aí esse traço quase surrealista, né, desse maneirismo do Bruegel, que faz parte de uma renascença que não é a renascença clássica italiana, retomado, né, esse traço da desproporção, dos detalhes, né, e de uma certa, de um traço onírico na pintura que o surrealismo vai retomar, né. A Kahlo foi muito influenciada pelo Bosch, que foi o influenciador do Bruegel nesses quadros. Ele tem quadros mais renascentistas clássicos, assim, alguns são mais clássicos, mas nesses quadros da década de 1560, entre os quais se inclui o Triunfo da Morte. E no cinema, gente, vocês vão ficar surpresos, obrigada, Vera, vocês vão ficar surpresos de saber
que o Bruegel, a imagética do Bruegel, ela foi retomada inúmeras vezes em filmes no cinema. Pelo Andrei Tarkovsky, um filme que se chama Inverno. Pois é. Pelo Kiarostami, pelo Abbas Kiarostami também, algumas pinturas do Bruegel, algumas pinturas viram cenas desses filmes, né? E aí tem a ver, talvez, com essa panorâmica do Bruegel, né? Que é muito... E ao mesmo... Aquilo que a Andrea falou logo no começo, primeira coisa que a gente falou, né? É uma panorâmica com personagens, né? Que dá uma ideia muito de uma pintura muito cinematográfica, né? Ou uma pintura que foi apropriada por alguns cineastas. Algumas cenas do Bruegel foram quase que mimetizadas no cinema. Então, pelo Tarkovsky, pelo Kiarostami, pelo Lars von Trier e pelo Pasolini também. Naquela trilogia da vida do Pasolini, em que estão tanto o Decameron quanto o Contos de Canterbury. Essa cena que eu coloquei aqui para vocês é a cena final do Contos de Canterbury, do Pasolini, que praticamente recria o quadro Triunfo da Morte do Bruegel. Eu não vou passar a cena final do Pasolini para vocês. Obrigada, Joana. Um abraço. Porque ela é uma cena absolutamente escatológica. Ela é chocante mesmo, né? Foi até uma dica da Ana Cris que me mostrou isso. Mas assim, tudo que tem talvez, se a gente pode chamar assim, de mais sublime no quadro do Bruegel, ou de algo que nos traz uma certa acolhida transcendente, no Pasolini não tem. Então, ela é uma cena bastante chocante, mas o filme está inteiro no YouTube para quem quiser ver. Então, eu queria dizer que talvez muitas das cenas grandiosas, panorâmicas de alguns filmes que a gente vê hoje em dia, tem também uma raiz, né, dessa imagética aí que o Bruegel constrói nas obras dele, lá nos anos 1500 e alguma coisa. E era isso que eu queria falar do Bruegel para vocês. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa do que eu falei. A gente ainda pretendo terminar o exercício com vocês. Temos aí 12 minutinhos. Depois eu deixo o PowerPoint com vocês, eu mando, tá bom? Eu compartilho, aí vocês vão ver os filmes, vocês olham as coisas. Mas eu acho que a gente fez um encontro super... Acho que todo mundo está tão sincronizado, né? Então tá, agora eu quero propor uma coisa. A aquarela de vocês já secou ou está muito molhada? Como é que tá aí? A minha está mais ou menos, até que está seca aí um pouquinho. Tá? A minha tá bem molhada ainda. Só uma parte está mais seca, tem uma parte mais molhada. Bom, então assim, qual que é a proposta agora para a gente terminar o nosso Dia das Iluminuras aqui? Eu queria que agora com a canetinha, se tiver seca a aquarela, tá? É esse mesmo, Ângela. Que vocês, então, fizessem o tema da aquarela, ou seja, sobre a cor, vocês vão desenhar alguma coisa. Se não der para fazer agora, não precisa, deixa para depois, porque se vocês forem colocar com ela molhada, vai borrar. Tá? Melhor fazer depois, né? Vocês querem compartilhar pelo menos o nome da aquarela de vocês? Tem problema, Ângela, você faz depois, eu te explico como é. Alguém conseguiu dar um título? Hélio, qual é o título do seu? Vai escrever, Hélio, tem que falar. Jardim do Éden? Gostei muito. Conexão, André. Já secou a sua, André? Secou, eu não tenho a caneta fininha aqui, preta, para fazer esse contorno,
Mas, de qualquer jeito, a própria aquarela já foi uma espécie de contorno. Deixa eu ver. Mesmo que eu tivesse com a... Ai, que linda que ficou. Mas eu nem sei nem para que lado vai mais, Tem problema. entende? É um Que negócio... Parece o interior de uma célula. Aí eu estou vendo outras coisas aqui, né? Mas aí eu senti que eu tentei controlar o negócio aqui o tempo inteiro. Tentar fazer uma linha, depois o contorno, aí depois a bolinha, e tentei acertar a bolinha. Totalmente no controle. Tem que fazer isso aqui. A aquarela é ótima para isso, porque ela fica rindo para você. Ela é tipo a morte, assim, ó. Se não vai me controlar, desculpa. Muito bom. Mas uma delícia. Adorei. Muito. A gente vai fazer muito isso no curso de pós. Eu já vou falando que eu vou dar um curso de pós-graduação que começa dia 23 de agosto, 2 vezes por semana. A gente vai trabalhar com criação de imagem, de texto e também com reflexão teórica. A gente vai fazer várias coisas. Eu fiz bastante isso esse semestre com os meus alunos de graduação, que construíram com colagem. Eles não fizeram aquarela, eles fizeram um ateliê online com colagem. Fabiana, deixa eu te contar uma coisa que a gente se deu conta muito recentemente. O meu marido foi seu aluno, é seu aluno nessa aula. É mesmo? Como chama ele? André Sader. Sim, claro! Nossa! A gente se deu conta há pouco. Sim. Que a gente estava falando da mesma pessoa, entendeu? Porque ele falava de você, eu falei também, e a gente se tocou depois que era a mesma pessoa. Pois muito bom. Pois é, que legal. O Hélio também tem desses problemas, né? Eu falei, quem é essa Fabiana que vocês falam? Ah, é minha sócia. Ah, é a minha não sei o quê. Ah, é a minha professora. Ah, é a minha não sei o que lá, né? É isso mesmo. Depois eu mando para vocês os horários do curso e tudo mais, vai ser bem legal, porque a gente vai ter um foco em saúde. Então, acho que vai ser bem bacana. Alguém mais quer mostrar ou quer falar? Eu achei que a minha ficou parecendo Saturno. Eu achei. Ai, ficou linda a ideia. Saturno, agora você... Ficou mesmo. Agora você faz os anéisinhos, tá bom? Deixa eu ver, Vera, como ficou a sua. A minha ficou um pouco forte, porque eu fiz um monte de vezes em cima. Vocês vejam como é interessante, como a gente tem dificuldade de soltar, né? A gente quer controlar, é muito difícil. Olha lá o Hélio com a minha aquarela atrás dele. Essa é a minha aquarela que foi para a capa do livro do Genan. Eu posso mostrar a minha também, acho que eu nunca tinha usado aquarela. Daí o que você falou de usa bastante água, daí eu fui vendo que foi ficando diferente depois. Mas ficou parecendo um pássaro, eu olho para ele, eu vejo um pássaro. É que na câmera não sei se dá para ver. Dá para ver, dá sim. Depois você dá um belo título para ele, viu? Obrigada. Qual vai ser o título da sua, Vera? A minha acho que vai ser o dia, a noite. Eu acho que eu saí do sol, atravessei um pouquinho de escuridão. Muito legal. Volta povo lá em cima. E você, Déia? O título da minha? Acho que vai ser Saturno. Agora eu só consigo olhar para ele. Quando a gente batiza, a gente confere uma narrativa, né, gente? Toda vez que a gente dá um nome, a gente confere uma história, não tem como. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha, porque a minha tá meio molhada ainda, ó. Dá para vocês verem? Ela vai chamar... Peraí, que eu lembro e depois eu esqueço do título que eu vou dar. Ah, já lembrei de novo. Era para ser Catavento, mas aí não vai ser Catavento, vai ser Catatempo. É isso. É interessante que eu vi o seu e-mail, eu estava em Ubatuba, né? E eu até fiquei curiosa em relação ao tamanho do quadro, porque conforme eu vi a imagem, eu tive uma impressão. E depois, focando, ela começa a dar todos esses detalhes maravilhosos, né? Mas é interessante que eu fiquei tão impressionada, porque, assim, lembrei de Saramago, lembrei da pandemia, lembrei do quanto a morte ela é igual para todos, né? Ninguém foge, seja o rico, o pobre, o bispo, né?
essa coisa da leveza do violino me lembrou Titanic também. Me chamou muito a atenção a questão assim da impressão, uma hora olhando, me dava a impressão das pessoas tentando conter a morte, né? Aquela avalanche de cadáveres, né? De esqueletos. Então, assim, é como se a gente tivesse o tempo inteiro indo contra a morte. Então, me deu várias, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava em Ubatuba e me chamou muito a atenção o quanto nós tivemos de ressacas esse ano, nesse período, o mar muito bravo, sabe? Uma coisa assim que me chamou muito a atenção, né? E eu vou para lá há muitos anos, então, assim, aquela coisa de tentar reconhecer as praias que eu conheci ainda desertas, há muitos anos atrás, como elas estavam ano passado e como estavam esse ano, e pensando na pandemia, pensando no mundo, nessa transformação. E aí, quando o Hélio trouxe a imagem dele, me chamou muito a atenção, porque conforme eu fui vendo a figura, né, o quadro, me deu uma série de pensamentos, de estímulos. E aí eu fui fazer um passeio de escuna. E aí eu vi a tranquilidade, e aí me chama a atenção do que a André Duffo falou, porque foi um pouco dessa imagem. E depois desse mar, o que tem para além do horizonte, né? Então, assim, me chamou muita atenção reparar muito na ressaca, no mar revolto, com destruições em alguns lugares, em algumas praias, e, ao mesmo tempo, quando eu estava no alto mar, uma coisa linda, e aquele pôr de sol, que eu até coloquei no Facebook, foi alguma coisa assim que me emocionou muito, uma ideia muito assim, de que há muito para além do que a gente tem hoje, sabe? Então, assim, o quadro, né, a pintura do Hélio me chamou a atenção porque reverberou muito isso em mim, né? Não foi a minha, né? Tanto que, assim, conforme eu fiz, eu pensei em Furacão, que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a imagem, e depois Ressaca, sabe? E a ressaca sempre traz uma coisa de ficar meio torporizado e alguma coisa que vai para além, né? Então, assim, para mim foi um misto de qualquer coisa que eu ainda não sei bem que contorno tem, mas, assim, foi uma coisa que reverberou muito com o meu momento num lugar que sempre me trouxe muita paz, muita tranquilidade. No olho do furacão. Exatamente. Posso dividir só uma experiência com a Lucélia, porque eu estou em Ubatuba agora e depois de quase 2 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa, a gente ficou bastante isolado, a gente saiu da bolha da casa para a bolha do carro, para a bolha da casa da praia isolada, e eu compartilho, acho que eu também fiquei influenciada pela paisagem, com a mesma sensação física dessa que você está tendo. Sim. De olhar para o mar, de uma coisa ali perene, essa coisa. E quando o Hélio disse, puxa, mas o mar ele está bravo, aí eu fiquei aumentando aqui a paisagem, eu pensei, mas o mar, eu não estou vendo grandes ondas, é o homem que derrubou esse barco, é outro homem que derrubou esse barco, não foi o mar que derrubou esse barco, enfim, tem alguma coisa mesmo dessa paisagem ao fundo. Eu acho que talvez seja ela, né, esse fio aí, que seja o fiador desse sentido que nos dá, né, de uma continuidade, de uma... E alguém falou do Titanic o tempo inteiro. O Titanic apareceu umas 2 vezes aqui por conta do violino, enquanto as pessoas estavam indo para a morte. E eu me lembro daquela cena maior do Titanic também, que o barco está afundando e o mar está lá, pleno, liso, mar liso. E aquele problema é dali, né? São daquelas pessoas naquele lugar e só, enfim, só para
dividir, você falou de uma experiência, eu estou me sentindo, tendo exatamente a mesmíssima sensação que você colocou aqui. Achei curioso. E é muito interessante chegar num lugar de paz e ver muitas placas de perigo, 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 perigo. Acabei de passar por uma dessas, exatamente. Perigo de afogamento. Como é que é isso, sabe? Qual é a minha liberdade de poder entrar, de poder sair? E, de repente, assim, quando eu estava em alto mar, eu falei, me senti plena. E aí, quando você vê, você está no alto mar e você não tem para onde escapar, sabe? É aquilo, você está ali à mercê, né? E aí você vê tudo muito pleno, muito sublime, muito emocionante. Então, para mim, isso ficou assim, reverberando o tempo inteiro. E aí a gente faz uma aquarela hoje, que também é essa, deixar as águas dizerem, né? Eu, no caso, não deixei. Vou ter que trabalhar esse negócio. Eu também não, eu vou ter que trabalhar bastante. Façam isso sempre, porque para mim é interessante, né? Para mim, a dificuldade da aquarela, ela não é tanto do deixar ou não deixar. Eu deixo, não tenho muito essa coisa do controle. Mas a minha dificuldade é soltar a mão. Sou muito rígida. Então, assim, traço muito duro. Aí a Ana Cris sempre fala para mim, olha, suave, delicado, suave, né? Eu acho assim, eu acho que eu era melhor. Aí a gente leva umas lambadas da vida e a gente assume uma posição muito, muito guerreira, né? Muito, muito dura, muito assim, né? E de conduzir com uma certa dureza as coisas, né? Então, assim, não é nem conduzir com dureza, tem que resgatar esse toque, esse gesto da delicadeza, da suavidade mesmo, né? E resgatar essa coisa do deixar ir um pouco, deixar fazer, deixar que se faça, né? Perder um pouco o controle mesmo. Eu acho que e assim, vou dizer para vocês uma coisa que eu disse para os meus alunos lá do curso, viu, André? O André, se estivesse lá, acho que escutou. Que assim, a gente faz fora e faz dentro também, e é isso que é bonito. Que quanto mais você faz fora, teu corpo faz, mais você vai internalizando a percepção do que você faz, do como você faz, e você também trabalha isso por dentro e fora. Então, é muito, muito bacana. E eu acho que aí a gente encerra hoje falando um pouco do começo, voltando lá para o círculo do começo, a questão do sujeito, daquele trechinho que a Andrea leu, que me pareceu tão impressionante, né? De que a paisagem, né, as coisas existem, mas a paisagem, quem faz é o sujeito, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente, às vezes, tem muita dificuldade de vivenciar, de experimentar, de sermos observadores um pouco das coisas, né? De não termos as coisas tanto nas mãos, mas deixar que elas aconteçam e que a gente, como sujeito, a gente pode observar e pode aprender, e pode perceber outras coisas e outras paisagens, né? E outras maneiras de ver. Acho que isso fica. Fala, Elis, você ia falar? Não? Então, é isso. E façam mais, isso é tão gostoso e fácil de fazer, é uma delícia. E é tão bom se deixar levar, né? Porque conforme eu li o seu e-mail, vendo tudo isso, né? Assim, o que eu senti, né, na minha experiência no mar, do que eu senti observando o quadro e tal, a primeira coisa que me veio à mente, conforme eu li o seu e-mail, foi assim, de um cubo com uma mistura de cores, porque o cubo tem uma profundidade, dá outros olhares, mas com um círculo em volta, né? Eu acho que assim, eu gosto da circularidade, enfim. Mas depois, quando chegou aqui, é um turbilhão, não tem jeito. Então, assim, é se deixar, né? O que é meu hoje quando eu olho isso, né? Então, acho que assim, a leitura da Andrea, sabe, e essa possibilidade de
deixar o pincel fluir, a cor, né? Não ficar escolhendo qual é a cor que eu quero, mas qual é a cor que me chama, né? Sim. É muito gostoso. Sim, a imagem é muito isso, não é o que você quer construir racionalmente, mas que imagem te escolhe, né? Ela te escolhe, de certa forma. Nossa, eu não estou podendo participar desses encontros e quando eu consigo sempre um prazer. É uma alegria ter você, Lucélia. Então, olha, continuem, muito fácil. Rasgue um pedacinho de papel, um pincelzinho, um pouco de água. E não se esqueçam de dar nome, né? Como eu falei, dar nome é conferir uma história, né? Se você dá o nome, você já sabe qual é a história daquilo, né? Tá bom? Então, a gente se vê daqui a um mês. Beijo para todos, muito obrigada, foi maravilhoso estar com vocês. Um beijo. Tá? Depois eu compartilho com todos, tudo. Obrigada. Boa noite para vocês, viu? Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, Fá, boa noite. Boa noite, gente. Eu vou parar de gravar, senão não consigo. Espera aí.